A gente parar pra pensar, Sim. inclusive, cara, às vezes eu pego escritos de João Calvino ou qualquer um dos teólogos do passado, um que eu gosto muito é John Owen. A gente lê ali 2, 3 páginas, a única conclusão que eu consigo chegar é: eu não sei nada da Bíblia. Não sei nada. Aqueles homens, em 3, 4 frases, conseguem condensar a teologia que, sei lá, em 5 páginas a gente não conseguiria explicar. Né? De tão Exatamente. fantástico é a mente deles, né? Isso, claro, dado pela graça de Deus, né? Eu tô custando lembrar a data do meu aniversário. E E é importante até você dizer isso, que isso serve, agora eu vou ser o chato da aplicação. Isso, isso serve de lição para nós no seguinte aspecto. Eu vejo que João Calvino, os reformadores, né, Martinho Lutero, eles tinham tanto conteúdo para dar, para escrever, porque eles gastavam tempo nas escrituras. Eles gastavam tempo. Hoje vivemos em uma sociedade muito imediatista. E a gente, para pregar, a gente prepara a mensagem em 3 dias e já prega. Né? Então, a gente não está muitas vezes disposto a gastar tanto tempo debruçado nas escrituras para entender as profundidades, as riquezas que estão nos textos originais, que estão nas escrituras. Então eu vejo que no caso de Calvino, ele escreveu uma sistematização da teologia reformada tão densa, né, por causa de tempo que ele gastava. Veja, ele Yes. dedicou a vida dele só para produzir material. E você Então, falou de 3 dias preparando mensagem, você foi bem otimista, viu? Hoje, sem falar aqueles que muitas vezes usam até o chat GPT para preparar mensagem, né? meu Porque Deus, assim, a gente tá eu vivendo desconfio de um camarada aí, mas eu vou falar. Não sou eu, viu? Não sou eu. A gente sabe quem é. Vai tá assistindo, ele vai estar assistindo esse vídeo aí. Não vamos mencionar nomes. Não mencionaremos nomes. Mas é de fato o que você falou, né? Eles se debruçavam na palavra, eles tinham uma busca, né, por Deus que hoje, infelizmente, a gente não tem. E uma das coisas que eu fico pensando é, se esses homens, no tempo em que eles viveram, sem a tecnologia que eles tiveram, escreveram tudo e fizeram tudo o que eles fizeram, imagine se eles vivessem nos nossos dias. Imagina Calvino tendo um computador para digitar. Chat GPT. Rapaz, não, esquece aí o GPT, mas imagina se ele tivesse uma máquina de datilografia, né, não tivesse que fazer tudo à mão. As institutas teriam 200 volumes. Ele estaria até hoje escrevendo. A tecnologia deixou a gente muito preguiçoso. Tá tudo Deixou. tão fácil que a gente tem preguiça de começar mais cedo. Uma das coisas que eu comentei recentemente numa mensagem aqui na igreja é justamente sobre isso, né? Eu tô falando sobre o fim dos tempos, né? O tema das minhas mensagens eu tirei ali de Mateus capítulo 24, quando Jesus fala, então virá o fim. Esse é o tema geral, né, das exposições, né? E uma das coisas que eu falei é justamente isso, que a gente está vivendo tempos onde falsos mestres, né, surgem, estão pregando um falso evangelho e nós sempre pensamos sobre como a igreja lá fora está e muitas vezes não pensamos e meditamos como nós estamos, né? E às vezes a gente pensa sobre esses falsos mestres que pregam um falso evangelho e a gente não pensa também sobre como muitas vezes nós caímos em muitas doutrinas que até mesmo são heresia, né? São consideradas como heresia. A gente cai nessas doutrinas, muitas vezes ensina essas doutrinas porque a gente é muito imediatista. Então aí uma das coisas que eu falei foi justamente essa, que às vezes, e eu fiz essa pergunta na hora da mensagem para a igreja, eu fiz assim, a seguinte pergunta: quando você tem uma dúvida das escrituras, e aí inclusive eu usei o texto que eu estava falando, né? Suponhamos que você tenha dúvida no versículo tal, que é um versículo complexo de se interpretar. Eu falei assim, você, diante desse versículo, o que você faria? Ia ler os capítulos anteriores, 3, 4 capítulos antes, 3, 4 capítulos depois, e ia tentar chegar a uma conclusão? Ou você ia pesquisar no Google, no YouTube, para saber a resposta? Eu não preciso nem ouvir qual é a resposta que as pessoas dariam. Eu sei que 98%, para não ser tão pessimista, 98% das pessoas ali iriam procurar o método mais fácil.
né? Ia lá no Pergunte ao Pastor. Não ia ler o versículo, os capítulos, né, anteriores, posteriores, para tentar entender, chegar a alguma compreensão, né? Mas eles buscariam a forma, o método mais fácil, né? E eu acho que, eu creio isso também, né, o que você falou. Eu acho que o fato deles não terem acesso a tanta coisa como nós temos hoje, de certa forma contribuiu para que eles pudessem desenvolver a teologia deles, pensar mais teologicamente, né? E uma das coisas, inclusive, que eu fico pensando muito sobre isso, é que vamos supor que naquele tempo, né, ou anteriormente, né, quando ainda não tinha muita tecnologia, as pessoas tinham que ir a pé para os lugares, né? Imagina você tendo que sair de uma cidade e ir para outra ali, andar 10 quilômetros, 15 quilômetros. Hoje, de carro, você faz isso em quanto tempo? Uns 5 minutos? 10 minutos? É rápido. Agora imagina aquele tempo. Você andaria ali, sei lá, 4 horas, 5 horas. O tempo que a pessoa não teria para pensar em algum assunto. Então, assim, se a gente for parar para pensar, né, nesse aspecto mais geral, mais amplo, né, eu creio que a gente perde muito quando a gente... E a gente só teria a ganhar, né, com a tecnologia, né, mas a gente perde muito em querer sempre um método mais fácil, né? Então, esses homens, Calvino, Lutero e vários outros que a gente poderia citar aqui, eram homens que se debruçavam na palavra, né, que meditavam, pensavam a respeito daquilo, tinham uma capacidade intelectual, claro, vou dizer assim, fora da curva, né, mas eu tô com uma frase aqui mais ou menos na cabeça, eu não sei como é essa frase ao certo, mas ela é mais ou menos assim, né? Que o cara que ele tem empenho, ele vai muito mais longe do que o cara que é inteligente. Porque às vezes o cara que é inteligente, ele relaxa. Agora o cara que tem empenho, ele vai se esforçar a ponto de produzir até mais do que aquele que poderia produzir muita coisa, né? Então, esforço é melhor que a inteligência. Então esses homens... Eu vou colocar isso aí na thumb, né? Esforço é melhor que... Mas então, né, Calvino também foi fantástico nesse sentido aí, né?